qual setor eu escolho primeiro? E eu sempre falo que não necessariamente existe o melhor setor para o iniciante. Na minha opinião, qualquer setor que você estude, entenda, analise e tenha conforto é suficiente e interessante para você investir, mesmo que você seja um iniciante. Mas nesse vídeo aqui, para a gente ajudar aqui na sua escolha, eu trouxe alguns pontos e características de destaque nos principais setores para ajudar você a entender um pouquinho melhor de o que você pode esperar desses tipos de investimento. E a gente vai começar pelo mais óbvio, os FOFs, que são fundos de fundos, que inclusive é o setor que normalmente as pessoas falam que é o mais interessante para os iniciantes. Os fundos de fundos, eles são fundos que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Então, os dois grandes pontos que auxiliam o investidor iniciante é a terceirização das decisões e também a diversificação automática do portfólio. O que é a terceirização? Quando você põe o seu dinheiro em um FOF, tem um gestor profissional lá dentro e esse gestor que vai ficar responsável em escolher quais cotas de fundos eles vão comprar, vão vender, o que ele vai fazer, qual é a estratégia do portfólio. Toda essa decisão de investimento fica por parte do gestor. O seu trabalho como iniciante, como investidor, é você escolher o FOF, coloca o dinheiro lá e a partir dali o gestor toma conta do portfólio. A questão da diversificação é que como tem um portfólio de várias cotas de outros fundos imobiliários ali dentro, quando você investe em uma cota de um FOF, você automaticamente está se expondo a 20, 30, 40 cotas de outros fundos imobiliários, dependendo do tamanho do FOF. Alguns têm mais, outros têm menos, mas no geral eles são bem diversificados. Então você começa a investir terceirizando o trabalho de decisão de investimento para o gestor e também com uma diversificação automática, o que torna interessante para investidores iniciantes. O segundo setor é logística, e esse setor também tem duas características principais que são interessantes para o investidor iniciante. O primeiro são os contratos atípicos. São contratos mais longos, são contratos que têm multas mais robustas e que acabam tendo uma previsibilidade maior na renda, que é o segundo ponto. Então, quando você olha um fundo de logística, normalmente você tem uma renda mais constante. Todo mês é a mesma coisa ou muito próximo, não tem tantas oscilações, os inquilinos tendem a permanecer dentro do fundo por muito mais tempo, até porque não só o contrato costuma ser mais longo, mas a operação em si ela também tem um prazo muito maior do que outros tipos de operações. Então é um setor mais estável nesse sentido. Aqui é importante eu mencionar que nem todos os fundos de logística seguem contratos atípicos, nem todos são iguais, mas no geral é um setor onde você pode encontrar mais do contrato atípico do que em outros setores. O terceiro setor são os shoppings. E eu trouxe uma característica de destaque que eu acho super interessante, é um grande diferencial desse setor para os outros, que é a tangibilidade, é a capacidade de você realmente ir no imóvel, entrar no imóvel, ver como as coisas funcionam, ver as lojas que estão lá dentro, ver quantas lojas estão fechadas, quantas estão abertas, quanto espaço tem para locação, quantas pessoas tem, o fluxo de pessoas, fluxo de carro. Você consegue sentir muito mais a energia do imóvel e como está sendo a operação. Você inclusive consegue conversar com os lojistas para entender um pouquinho melhor sobre como está sendo aquele shopping. E isso é uma coisa que você só consegue em shopping. Você não consegue fazer isso em um escritório, você não consegue fazer isso em um galpão logístico. Então o shopping acaba sendo interessante para o iniciante porque ele sabe o que é um shopping, ele entende como um shopping funciona, ele frequenta um shopping, ele pode ir lá, inclusive, conferir como é que são os shoppings de determinado fundo para realmente confirmar se ele quer mesmo investir ou não. Então a tangibilidade nos shoppings é muito legal. Quarto setor, fundos de papel. Fundos de papel tende a ser um setor mais complexo, ele não é o mais óbvio do iniciante entender, mas ele tem duas características que eu entendo que são bacanas para o iniciante. O primeiro, na verdade não só para o iniciante, né, para todos os investidores, mas aqui eu estou trazendo um destaque para os investidores iniciantes. E esse primeiro ponto é que ele dá uma reposição da inflação, então ele te entrega essa correção da inflação muito mais rápido, muito mais imediatamente do que fundos de tijolos. Como os ativos que um fundo de papel investe são corrigidos pela inflação, normalmente, na maioria dos casos, então você, nos rendimentos, recebe essa correção também. Isso faz com que é o nosso segundo ponto, os rendimentos sejam maiores nominalmente comparados com os de fundos de tijolos, na maioria dos casos. Então você tem um rendimento mais robusto também, que ajuda você no início da sua carreira de investidor a conseguir reinvestir mais e acelerar os seus ganhos ao longo do tempo.
É um setor que é um pouquinho mais complicado de você entender, mas tem algumas características bem interessantes que valem a pena o estudo. Quinto setor, renda urbana. E aqui eu trouxe 3 características. A primeira é a tangibilidade. Então é a mesma coisa do que eu falei dos shoppings. Em renda urbana, normalmente você também consegue ter essa tangibilidade, que é entrar no imóvel, frequentar o imóvel, você saber como as coisas funcionam ali dentro. Renda urbana inclui supermercados, lojas, restaurantes. E você pode entrar em qualquer um desses imóveis, você consegue ver como as coisas estão lá, fluxo de pessoas, fluxo de carro. Então a tangibilidade ali é muito maior, da mesma forma que eu falei para os shoppings. E além disso, ele também mistura as características de logística. Então no setor de renda urbana, você também tem contratos atípicos, que são mais longos, multas maiores, são contratos mais robustos. E você também tem uma renda mais previsível, justamente por conta dos contratos. Inclusive, os contratos de renda urbana, alguns acabam até sendo mais longos do que o de logística. Então, no setor de renda urbana, você tem a tangibilidade, você tem os contratos atípicos e você tem uma renda mais previsível. E agora eu vou falar de 2 setores que são justamente pontos de atenção. Não são contraindicações, mas são setores que o investidor iniciante ele precisa ter mais cuidado. E o primeiro é o de desenvolvimento. Por quê? Ele é mais arriscado, naturalmente, porque o setor de desenvolvimento ele é um setor de construção. Então a gente está falando de construção de prédios, construção de casas, construção em geral. E como você talvez já saiba, obras podem dar problema. O prazo pode atrasar, o preço, né, o quanto estava previsto para ser gasto pode se estourar, pode gastar mais do que era previsto. Então, assim, muita coisa pode dar errada no setor de desenvolvimento. Os retornos têm uma tendência de serem mais altos, mas o risco também é mais alto. E por conta desses detalhes, a outra característica que eu quero trazer atenção é que ele é mais complexo. Então, para o investidor iniciante, é mais difícil você entender um setor de desenvolvimento. Ele tem uma complexidade maior. Portanto, eu vejo muitos investidores que estão começando agora terem mais dificuldade com o setor de desenvolvimento. Por isso que é um setor que normalmente não é indicado para quem está começando agora nos investimentos. Depois que você aprender um pouco mais, entender um pouco mais, aí você consegue investir e estudar nesse setor melhor. E o outro que talvez surpreenda um pouco algumas pessoas é o setor de lajes, é o setor de escritórios. Excelente setor, temos excelentes opções de investimento, excelentes imóveis, porém, ele tem algumas características, 2 características que eu vou trazer aqui, que para o investidor iniciante podem ser um pouco mais complicadas dele lidar. O primeiro ponto é a maior rotatividade. Então, os contratos em fundos de escritórios tendem a ser mais curtos, normalmente 5 anos. Então, são contratos que têm uma duração menor e têm multas menores também. Portanto, é mais comum você ver nesse setor de escritórios a entrada e saída de inquilinos. É mais fácil você ver vacância, é mais fácil você ver inadimplência, é mais comum você ver esse tipo de coisa por conta dessa rotatividade que faz parte da natureza do imóvel. Inclusive, vale a pena até eu fazer uma observação aqui, quanto melhor e mais bem localizado for o imóvel, menores são as chances de você ter esse tipo de problema. Você ainda pode ter uma rotatividade maior, mas se o imóvel é muito bom, você arranja um outro inquilino com uma relativa facilidade. E o outro ponto é que o setor de lajes ele é mais sensível aos ciclos econômicos. Então, quando a economia está ruim, então o setor de lajes ele sofre bastante. Muita empresa sai dos imóveis e acaba gerando uma vacância muito maior no setor. Mas, da mesma forma, quando a gente está no cenário positivo, esse setor bomba. Esse setor vai muito bem, porque as empresas estão crescendo, o país está crescendo e elas precisam de escritórios para alugar e trabalhar. Então esse setor é mais sensível aos ciclos e essa dinâmica de ciclos às vezes não é tão óbvia para o investidor iniciante. Por isso que o setor de escritório ele tem que ter um cuidado quando você está começando, porque ele não é tão trivial, ele não é só colocar o dinheiro ali, pronto, acabou, relaxa, porque ele tem essa dinâmica um pouquinho mais volátil, digamos assim, que pode assustar alguns investidores. Então conta para mim aqui nos comentários qual que é o seu setor preferido, qual que você começou e deixa a sua dica para quem está começando agora. Inclusive, se você está começando agora, vê na descrição que eu deixei de graça para vocês um e-book para você aprender mais sobre como investir em fundos imobiliários. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.